Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que você tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe nesta manhã. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã em nome de Jesus, amém? Que você possa abrir o seu coração, que você possa ser poderosamente abençoado nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, amém? Se inscreva lá, curte, compartilhe, comente em nome de Jesus, amém? Se você quer aprender a palavra de Deus, se você quer aprender mais de Deus, amém? É só você se inscrever no nosso canal que nós estaremos todos os dias trazendo uma palavra de direção, de conhecimento e sabedoria, uma palavra profética para a sua vida, todos os dias de manhã, de segunda a segunda, no nome do Senhor Jesus Cristo, para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo que Deus venha abençoar as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas nesta manhã. Nos dê entendimento, sabedoria e graça para poder entender, ó Deus, mais da Tua palavra. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abrimos agora as nossas mentes, os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Nesta manhã eu quero falar sobre Salomão. Salomão foi um grande homem de Deus, filho de Davi. Foi um dos maiores reis e sábios que passou pela face da terra. Amém? Foi um homem que pediu conhecimento a Deus, né? E Deus lhe concedeu. Ele poderia pedir tudo, qualquer coisa que ele pedisse a Deus, Deus daria para ele. Mas ele foi muito sábio em pedir a Deus conhecimento e sabedoria para poder guiar o povo, para poder instruir o povo, para poder dar direção ao povo. Então, a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que tem sabedoria, a pessoa que tem entendimento da palavra de Deus, dos mistérios de Deus, ela consegue chegar e ir muito longe. Amém? Então peça a Deus sabedoria. Ele poderia pedir reinos, ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir o que ele quiser, mas ele preferiu conhecimento e sabedoria, porque se ele pedisse prosperidade, se ele pedisse ouro, se ele pedisse dinheiro, os reinos, Deus daria. Só que sem sabedoria e sem conhecimento e sem entendimento, isso na mão dele não ia adiantar nada. Então ele pediu sabedoria e conhecimento. Por quê? Com sabedoria e conhecimento você consegue prosperar, você consegue ir além, você consegue romper barreiras. Amém? Salomão, então ele ali, já com a sua idade, né, já moço, ele sacrifica ao Senhor. Mais de 1000 sacrifícios, mais de 1000 bois são sacrificados ali no monte. E ele, após servir esse sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que depois que ele fez uma oração, pedindo a Deus perdão pelas falhas, pelos pecados do povo, a Bíblia diz que Deus desceu ali com toda a sua glória. E os sacerdotes, no capítulo 7 de 2 Crônicas, no capítulo 7 de 2 Crônicas, que a glória desceu e consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu toda a casa. E os sacerdotes, os levitas e todos que estavam ali não conseguiram ficar de pé, de tanto que era a glória de Deus naquele lugar. Então ele orou, pediu a Deus, e depois Deus aparece a ele pela segunda vez, e Deus faz promessas a ele. Deus faz uma promessa que quando o povo pecar, quando o povo fizer tudo de errado, quando o povo se afastar de Deus, quando o povo fugir da presença de Deus, sair da presença de Deus, mas quando o povo eles voltar, se arrepender dos seus caminhos, Deus faz uma promessa para ele, que Deus perdoaria, que Deus restauraria a vida deles. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão agora abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Somente até aqui, para nós podermos entrar no nosso estudo, né, nesse nosso estudo dominical, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Deus chega e fala para Salomão e fala assim: olha, se um dia eu cerrar os céus e não houver chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar pestes sobre o meu povo, quando isso acontecer sobre as nossas vidas por causa da desobediência, por causa da rebelião, por causa de nos afastarmos da presença de Deus, e vier essas coisas acontecer sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que Deus, se o povo dele, que se chama pelo meu nome, muitas das vezes, mesmo nós sendo rebeldes, Deus nos classifica como seu povo, menina dos teus olhos. Zacarias 2:8, Salmos 17:8 e Deuteronômio 32:9. Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. Somos a menina dos seus olhos, ou seja, Deus não tira os olhos de nós. Ele não tira. Então, quando tudo de ruim, quando nós estivermos rebeldes, quando as coisas ruins estiverem acontecendo nas nossas vidas, Deus, Ele nos dá condições. Ele nos dá condições. É o próprio Deus que coloca condições aqui quando na nossa vida vai tudo mal. Quando nós somos rebeldes, quando nós somos desobedientes. Deus, Ele dá algumas condições para que nós possamos alcançar as bênçãos, para que nós possamos alcançar o perdão, a misericórdia dEle, para que Ele possa continuar agindo em nossas vidas. Primeira coisa, Ele diz assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não há outro nome que Deus, a não ser o nome de Jesus, que Deus atenda. Não existe outro nome. Não existe outro nome além do nome do Senhor Jesus Cristo para que nós possamos ser atendidos. O Senhor Jesus Cristo, ora em tudo, em meu nome, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu te darei. E a Bíblia diz que só há um mediador entre o homem e Deus, que se chama Jesus Cristo, o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus atende somente no nome de Jesus. Não existe outro nome na Bíblia, não existe outro nome que Deus vai atender você. Somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome que Ele vai atender. Somente no nome de Jesus Cristo. Se nós quisermos as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, que as coisas venham acontecer nas nossas vidas, Deus coloca algumas condições para que nós possamos ser abençoados. A primeira condição é nós nos humilharmos. É nós nos humilharmos diante de Deus, se tornar humilde. Nós já aprendemos que humildade, que se humilhar significa estar submisso, significa obedecer, significa estar debaixo da potente mão de Deus, significa estar debaixo de obediência. Então, se humilhar é você estar em obediência, é estar submisso à vontade de Deus. Então, a primeira condição é você se humilhar, reconhecer a sua falha, reconhecer os seus pecados, reconhecer quem é você. A palavra de Deus nos diz assim em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, no tempo certo, Ele vos exalte. Então, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da presença de Deus. Seja humilde, seja submisso à palavra de Deus, seja submisso a Deus. Essa é uma das primeiras condições, é reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Se humilhe diante de Deus e Ele, no tempo certo, Ele vai exaltar a sua vida. Porque Deus, Ele rejeita, Ele detesta o orgulhoso, mas abençoa as pessoas que são humildes de coração. Então essa é a primeira condição que você precisa ter
Se humilhar, olha o que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E em seguida ele diz assim: e orar. E orar. Orar a Deus. Ter comunhão com Deus. A Bíblia ensina sobre oração. Oração não é somente você orar, porque existe 4 tipos de orações. Existe a oração, que é a fala, a oração intercessora, a oração com súplicas e a oração com ações de graças. E muitas das vezes nós achamos que é tudo a mesma coisa, mas não é. A oração é aquilo que você fala com Deus. A oração é uma conversa entre você e Deus. A oração é um diálogo entre você e Deus, que você fala com Deus e Deus fala com você. Então, o primeiro exemplo é a oração, aquela que você fala, aquela que você dialoga com Deus, que você tem um diálogo com Deus, que você conversa com Deus. Então essa é a primeira, quando você fala com Deus. A segunda oração é a oração intercessória. É quando você fala de alguém para Deus. A oração que você faz, aquela que você fala, é você falando de você para Deus. Essa é a primeira oração, a oração que você fala de você para Deus, que você conta para Deus os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa, aquilo que você quer que Ele realize na sua vida. Então, a oração é aquela que você fala com Deus, que você dialoga com Deus, é que você está falando de você para Deus. Agora, a oração de intercessão é aquela oração que você faz orando pelos seus amigos, orando pela sua família, orando pela sua igreja, orando pelo seu pastor, orando pela cidade, orando pelo país, orando pelas nações. Então a oração intercessora é quando você ora por alguém, a Deus. E a oração súplica é quando nós necessitamos de um socorro. Que nós necessitamos de um socorro e que muitas das vezes suplicamos com oração e com jejum. Isso são chamados de oração com súplica. É quando você está suplicando um socorro. É quando você precisa de um socorro urgente. É quando você precisa que uma porta se abre. É quando você clama, quando você cai de joelhos no chão e clama e diz: oh, Deus, me ajuda. Essa é uma oração de súplica. Você está pedindo a Deus para te socorrer, para Deus te atender o mais rápido possível, para você sair dessa situação difícil. E a quarta oração é a oração de ações de graças. É aquela oração que tem, aquela oração que você ora e tem ação. Você ora, ação. Amém? Você ora e logo você tem uma ação. Ou seja, é uma oração é uma oração de agradecimento. A oração de ações de graça é uma oração que você agradece a Deus por ter recebido uma bênção, por ter recebido algo de Deus, por ter recebido um milagre, por algo impossível aconteceu na sua vida. Então você, de joelhos, em pé ou na igreja, você levanta as mãos e agradece a Deus por aquela bênção, por aquela dádiva que Deus te deu. Você agradece a Deus. E logo você tem ação, porque é uma oração com ações de graça. Por quê? O que você vai fazer? Você vai fazer algo, oferecer algo a Deus, né? Por aquilo que aconteceu na sua vida. Você vai ficar tão agradecido por aquela bênção que você recebeu de Deus, que você vai fazer algo para Deus em agradecimento. Muitas pessoas, às vezes, por estar tão agradecido a Deus, eles dão uma oferta, ou eles se prontificam para fazer as coisas na casa de Deus. Eles fazem algumas coisas, algum trabalho para Deus em forma de agradecimento, né? Em forma de agradecimento, tipo uma promessa. Ah, se Deus me der isso, eu vou fazer isso. É mais ou menos isso para você entender. Amém? É um voto que você faz a Deus. Então, são esses 4 tipos de oração. É a oração que você fala, a oração que você intercede, a oração de súplica e a oração com ações de graças. Amém? Então, o Senhor Jesus, Deus fala assim para Salomão: assim, meu povo se humilhar e orar. Então, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Seja de qual forma você esteja buscando, mas busque ao Senhor. Amém? E ele continuou dizendo: e buscar a minha face. Buscar a minha face. Buscar a minha face.
Isso aqui é algo muito interessante e importante para as nossas vidas, para os dias de hoje. Buscar a face de Deus. Hoje muitas pessoas não querem ter intimidade com Deus, não querem buscar a face de Deus, mas quer as mãos de Deus. Quer somente as mãos, quer somente que Deus abençoa, quer somente que Deus prospera, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Nunca buscam a face de Deus. Deus quer que nós busquemos a face dele. Deus quer que nós tenhamos intimidade com ele. Buscar a face de Deus é diferente de você buscar uma bênção. Buscar a face de Deus é diferente de você buscar algo material. Deus quer que nós busquemos a face dele. Deus quer que nós tenhamos intimidade com ele. É isso que Deus quer de nós. Muitas das vezes nós buscamos a Deus nós buscamos a Deus só as mãos de Deus. Muitas das vezes nós buscamos somente as mãos de Deus para Deus nos abençoar, para Deus nos socorrer, para Deus fazer isso ou para Deus fazer aquilo em nossas vidas. Quantas pessoas buscam somente as mãos de Deus? Somente os benefícios da cruz? Mas Deus quer que nós busquemos a face dele, que nós tenhamos intimidade com ele, para que a glória dele seja derramada sobre as nossas vidas, para que Deus possa falar conosco face a face, para que Deus possa falar conosco. Aleluia, glória a Deus. É diferente. É diferente quando Deus pede para nós buscarmos a face dele, a presença dele. É totalmente diferente de buscar as bênçãos. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Muitas pessoas passam a vida inteira costurando uma vida com Deus. Elas nunca chegam ao verdadeiro arrependimento. Elas nunca chegam à verdadeira conversão. Quantas pessoas que aceitaram a Cristo, que talvez esteja até mesmo dentro de uma igreja, que talvez seja até mesmo membro de uma igreja, mas ainda não entregou a sua vida por total ao Senhor Jesus Cristo. Aceitou Jesus Cristo, mas ainda não entregou a sua vida para Ele. Aceitar é uma coisa, entregar a sua vida é outra coisa totalmente diferente. Então, quantas pessoas querem ter Deus, mas não querem largar a vida de pecado, não querem deixar a vida mundana, não querem deixar de fazer as coisas erradas. Quantas pessoas hoje não querem ser cristão porque não querem ser crente, não querem ser evangélico porque tem que largar disso, largar da prostituição, largar da bebedeira, largar das farras, largar disso, daquilo, e tem que largar mesmo. Porque aonde que a luz combina com as trevas? Aonde que as coisas de Deus tem a ver com as coisas das trevas? Muitos querem ter Deus, mas não querem desviar dos seus maus caminhos. Desviar dos seus maus caminhos. Ter uma vida com Deus. Desviar do seu mau caminho é uma decisão. Converter dos seus maus caminhos. E desviar dos seus maus caminhos. Quantas pessoas não querem desviar dos seus maus caminhos? Sair daquilo que é errado. E ele continua dizendo: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essas são as condições que Deus ele nos dá quando o céu se fechar sobre as nossas vidas, quando tudo estiver dando errado, quando vier as doenças, quando a peste vier, e quando nós clamarmos ao Senhor, quando nós orar, nos converter dos maus caminhos, quando nós orarmos a Deus, buscar a face dele, quando nós nos humilharmos diante dele, ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai ouvir as nossas orações e ele vai perdoar as nossas falhas e os nossos pecados, e ele vai sarar toda a nossa terra, ele vai sarar as nossas feridas.
Ele vai sarar as nossas feridas. Porque os ouvidos dele, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estarão atentos à oração que é feita, que nós fizemos nesta manhã. Eu quero deixar esta palavra de ensino para você nesta manhã. Amém? Que você possa ter gerido essa palavra. Que você possa se humilhar diante de Deus nessa manhã. Que você possa, porque às vezes Deus, por causa do pecado, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado. E o Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário para destruir essa separação que nós tínhamos, para fazer um caminho para o homem, entre Deus e o homem, para que nós possamos ter acesso a Deus através da oração. Mas existem essas condições: se humilhar diante de Deus, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Então Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. E Ele vai sarar de toda a ferida, de todas as doenças. Ele vai sarar a nossa terra. Amém? Que Deus te abençoe neste domingo, em nome do Senhor Jesus. Pastor Zé Carlos passando por aqui para deixar mais esse estudo para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no seu coração. Eu quero orar por você em nome de Jesus, apresentar você e a sua família neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a Ti este homem e esta mulher, Pai, que entendeu esta palavra, este estudo nessa manhã, que nós precisamos nos humilhar, orar diante de Ti, ó Pai, buscar a Sua face e converter, ó Pai, dos nossos maus caminhos, ó Deus. E só assim o Senhor vai ouvir as nossas orações, e só assim os Teus olhos estarão atentos a cada um de nós, ó Pai. Só assim o Senhor vai inclinar os Teus ouvidos às nossas orações. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe este irmão, esta irmã nesta manhã. Meu Pai, que esta palavra possa edificar, possa transformar estas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tenha um domingo abençoado, um domingo cheio da graça de Deus. Amém? Amanhã, a partir das 5h30 às 6 horas da manhã, tem Manhã com Deus, com uma palavra abençoada para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu aguardo você lá, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Amém? Não esqueça de dar o like, se inscreve. Amém? Estou à procura de pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus. Amém? Para que você possa ser poderosamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até o próximo áudio, se Deus quiser, em nome de Jesus.